Boa noite, sou o professor Leandro, professor de Física e Matemática de Ensino Fundamental e Física de Ensino Médio. Eu separei um exercício aqui da ETEC São Paulo que diz o seguinte: física que relaciona movimento uniformemente variado, segundo a lei de Newton, e força-peso. O que ele diz? Em um acidente, um carro de 1.200 kg e velocidade de 162 km por hora choca-se com o muro e gastou 0,3 segundos para parar. Marque a alternativa que indique a comparação correta entre o peso do carro e a força considerada constante. Peso do carro e a força considerada constante, que atua sobre o veículo em virtude da colisão. Primeira coisa, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, porque a gente vai envolver força-peso. Força-peso é o quê? Massa vezes gravidade. Eu já deixei o exercício pronto, aqui todo esquematizado, para a gente poder entender mais rapidamente o que funciona nesse exercício. Como funciona o exercício. Primeira coisa, a velocidade inicial do móvel é de 162 km por hora, mas o que acontece aqui? Gravidade, tempo e massa do carro estão todos em sistema internacional de medidas. Então eu tenho que pegar esse quilômetros por hora da velocidade e transformar em metros por segundo. Eu fazendo a divisão de 162 km por hora para transformar em metros por segundo, eu tenho o fator de conversão 3,6. 3,6 por quê? Uma hora tem 3.600 segundos, um quilômetro tem 1.000 metros. Primeira coisa, utilizar a equação da velocidade em função do tempo. Se o móvel vai parar depois de 3 segundos, significa que a velocidade final vale 0 metros por segundo. 0,45 inicial, bateu no muro e demorou 0,3 para parar completamente. E a massa vale 1.200 kg. Primeira coisa, determinar a aceleração, ou seja, a desaceleração do móvel. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Substituindo a velocidade final, 0, porque ele vai parar, que é igual a inicial 45 mais 0,3, que é o tempo até parar, e a desaceleração. Fazendo aqui a matemática, 0 menos 45 é menos 45 igual a 0,3 vezes A. Isolando A, eu tenho menos 45 sobre 0,3. A minha desaceleração foi de 150 metros por segundo ao quadrado. Desaceleração, que ele vai parar, né? Então desacelera. Segunda, ele fala em que? O exercício fala força e peso do carro. Então, a força resultante da colisão foi o quê? Segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante, massa do carro, 1.200. A aceleração encontrada, 150 metros por segundo. Fazendo essa comparação, a gente vai ter o quê? 1.200 vezes a desaceleração, a força então foi de 180.000 newtons. A força dessa colisão, 180.000 newtons. E a força-peso do carro aqui, ó. Qual que é a solicitação? Marque a alternativa que indica a comparação correta entre o peso do carro e a força considerada constante. Peso do carro. Peso, todos sabemos que é massa vezes a gravidade, né? Em física. Peso, força-peso, é m vezes g. Peso, 1.200, é a massa do carro. A gravidade vale 10. Essa força-peso do carro vai ser de 12.000 newtons. 12.000 newtons. Então, força resultante da colisão, 180.000. Força-peso do carro, 12.000 newtons. Logo, se eu pegar aqui
essa força constante e dividir pela força-peso do carro, eu vou ter o quê? 15. Então, essa força em relação aos 180 mil, os 12 mil em relação aos 180 mil, será 15 vezes menor. Então, a relação é o quê? Marque a alternativa que indica a comparação correta entre o peso do carro e a força constante. Letra A, 10 vezes menor? Não. 15, né? 10 vezes maior? Não. 15 vezes menor? 20 vezes maior? Não. A comparação de 180 mil para 12 mil é de 15 vezes menor. A força-peso é 15 vezes menor do que a força resultante da colisão. Então a alternativa correta foi letra C, 15 vezes menor. Tá? Esse exercício ele engloba vários conceitos. O conceito de velocidade em função do tempo, cinemática, movimento uniformemente variado, força resultante segundo a lei de Newton e força-peso, que é M vezes G. Então, esses três conceitos, a gente conseguiu resolver o exercício de vestibular, né? Que é 15 vezes menor, fazendo a comparação. Eu espero que todos tenham entendido o conceito dessa aula 4, né? Que a gente envolveu cinemática e leis de Newton. Um exercício que foi solicitado pelos alunos para resolver em videoaula, em vídeos, né? E está aqui a resolução. Para quem quiser anotar o exercício, está ele completinho aqui, ó. Velocidade, força resultante e força-peso. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Espero que todos tenham uma ótima tarde e uma boa aula de revisão. Obrigado.